Castilho, Píndaro e Pinheiro, Barbosa, Augusto e Wilson, Gilson, Gerson e Newton Santos, Chamorro ou Garcia, Tomires e Pavão. Eram os chamados trios finais, os famosos trios finais, quando as equipes eram armadas no esquema 2-3-5, sistema pirâmide, ok? Vamos nos lembrar de alguns desses trios finais famosos no vídeo de hoje. Mas antes, eu os convido a se inscreverem no canal, clicando naquele botãozinho que está ali no canto, ok? Depois vai aparecer o sininho, cliquem no sininho para receber notificações dos próximos vídeos e não se esqueçam daquele like, tá bom? Vamos então ver o vídeo. Este que aí está é o clássico esquema tático 2-3-5. É constituído de 2 defensores, 3 meio-campistas e 5 atacantes. Seu desenho lembra uma pirâmide, daí o seu apelido, sistema pirâmide. Foi o primeiro dos esquemas táticos adotados no futebol e surgiu no século XIX, no berço desse esporte que é a Inglaterra. Era um sistema tático de características ofensivas, tendo em vista os 5 atacantes. Os clubes brasileiros ainda utilizavam o 2-3-5 no início da década de 50. A partir dele foram surgindo outros esquemas, como o 4-2-4, que Martim Francisco introduziu no Vila Nova em 1951, no qual se procurou reforçar a defesa sem desguarnecer significativamente o ataque. Vários outros esquemas continuaram a surgir, sempre com mais ênfase defensiva. Vamos então ao 2-3-5. Acompanhe aí. A numeração que aí aparece nas posições era a numeração que aparecia nas camisas dos jogadores. Assim, as camisas eram numeradas de 1 a 11. Qualquer um que olhasse o número às costas do jogador já sabia qual era a sua posição em campo. Era mais fácil e mais direto. Hoje nós vemos jogadores com camisas 78, 79, 94, 120 e vai por aí, em uma equipe que só tem 11 jogadores. Vamos ver então essas posições. Os 2 defensores mais recuados eram o zagueiro direito, o número 2, e o zagueiro esquerdo, número 3, também chamados de back direito e back esquerdo. Depois vinha uma linha média formada por 3 jogadores. Eram os alfos, que é um aportuguesamento de half no inglês. O half direito, número 4, o center half, número 5, e o half esquerdo, número 6. A linha atacante era formada pelo ponta direita, número 7, o meia direita, número 8, o centroavante, número 9, o meia esquerda, número 10 e o ponta esquerda, número 11. Os 2 meias, o 8 e o 10, tinham também uma função de ligação com o meio-campo, mas eram muito mais atacantes do que armadores. Vamos então entrar no assunto do vídeo. Nesse esquema, havia o ataque ou linha atacante de 5 jogadores, a linha média de 3 jogadores e o trio final, que era formado pelo goleiro e os 2 zagueiros. Quando falávamos a escalação de um time, vinha primeiro o trio final, que o tornava muito mais fácil de ser memorizada. A escalação era mais fácil de ser memorizada. Muita gente, ao escalar um time, dizia o trio final e por vezes não se lembrava do resto. Isso porque eles ficaram gravados na memória dos torcedores daquela época por serem de mais fácil memorização. Vamos então nos lembrar dos trios finais dos principais clubes brasileiros, situando-nos em um período entre os anos finais da década de 40 e meados dos anos 50. É claro que a constituição desse trio final poderia até variar dependendo das circunstâncias, mas os que serão citados são aqueles que se tornaram mais conhecidos por terem jogado mais vezes juntos, ou então aqueles que nós elegemos como representativos dos clubes quando houve uma variação muito grande dos trios finais. Vamos começar pelo Fluminense, que teve um dos trios finais mais famosos daquela época,
e dos mais fáceis de memorizar. Castilho, Píndaro e Pinheiro soava quase como uma rima aliterante, tornando-se fácil de ser lembrado pelos torcedores. O carioca Carlos José Castilho foi o mais tradicional goleiro tricolor e um dos mais famosos do Brasil. Foi convocado para 4 Copas, 1950, 54, 58 e 62. Foi o titular da Copa de 54. Faleceu no Rio de Janeiro aos 59 anos de idade, no dia 2 de fevereiro de 1987. Píndaro Pocidente Marconi era natural de Santo Antônio de Pádua, no interior do estado do Rio de Janeiro. Chegou ao Fluminense em 1945 e lá jogou por 10 anos. Faleceu no Rio de Janeiro aos 83 anos de idade, no dia 7 de agosto de 2008. João Carlos Batista Pinheiro nasceu em Campos, no estado do Rio. Jogou no Fluminense de 1948 a 1963. Em 1954 foi o titular da seleção brasileira na Copa de 54 na Suíça. Faleceu no Rio de Janeiro aos 79 anos de idade, no dia 30 de agosto de 2011. Garcia, Tomires e Pavão era o famoso trio final do Flamengo na época do seu tricampeonato de 1953, 54 e 55. Sinforiano Garcia era paraguaio e jogou no Flamengo de 1949 a 1958. Faleceu aos 67 anos de idade, no dia 29 de maio de 1992. Tomires de Souza Galvão nasceu em 8 de fevereiro de 1928 em Barra de Santo Antônio, no estado de Alagoas. Participou da campanha do tricampeonato do Flamengo em 53, 54 e 55 e encerrou sua carreira em 1961, jogando pelo 13 de Campina Grande, na Paraíba. Marcos Cortez, o Pavão, era paulista de Santos. Jogou no Flamengo de 1951 e 1960. Faleceu em Santos no dia 7 de maio de 2006, aos 77 anos de idade. Ao contrário de Flamengo e Fluminense, o Vasco não teve um trio final muito fixo durante muito tempo no período do 2-3-5. Houve algumas variações. Barbosa, Augusto e Raffanelli, Barbosa, Augusto e Wilson, Barbosa, Augusto e Laerte, Barbosa, Augusto e Clarel, Barbosa, Augusto e Haroldo, Hernani, Bellini e Haroldo, Barbosa, Paulinho e Bellini, Hélio, Paulinho e Haroldo, Carlos Alberto, Paulinho e Bellini, dentre muitas outras mais. Dos 3 componentes, quem mais aparecia era o goleiro Barbosa. Então vamos escolher o trio Barbosa, Paulinho e Bellini para representar o Vasco. Moacir Barbosa foi um grande goleiro do Vasco e da seleção brasileira. Era paulista de Campinas e jogou no Vasco de 1945 a 1962, tendo neste período algumas interrupções quando atuou por outros clubes. Ficou injustamente marcado como culpado pelo gol de Didia na vitória do Uruguai no Maracanã na Copa de 50. Faleceu em Praia Grande, no litoral paulista, no dia 7 de abril de 2000, aos 79 anos de idade. Paulo de Almeida Ribeiro, o Paulinho, também conhecido como Paulinho de Almeida, era gaúcho de Porto Alegre. Jogou no Vasco de 1954 a 1964. Foi treinador de vários clubes brasileiros. Faleceu em São Paulo aos 75 anos de idade no dia 11 de junho de 2007. Ideraldo Luiz Bellini foi presença marcante no Vasco e na seleção brasileira. Era paulista de Itapira. Jogou no Vasco de 1952 a 1962. Era o capitão da seleção brasileira na conquista do primeiro título mundial em 1958 na Suécia. Há uma foto icônica dele levantando com as 2 mãos a taça Jules Rimet. Faleceu no dia 20 de março de 2014, aos 83 anos de idade, em São Paulo. E aí está outra variação do trio final vascaíno, um pouco depois daquele que foi apresentado: Carlos Alberto, Paulinho e Bellini. Carlos Alberto Cavalheiro se tornaria posteriormente um dos dirigentes do clube.
No Botafogo, o trio final mais característico foi formado por Gilson, Gerson e Nilton Santos. Gilson Mussi era capixaba de Castelo. Chegou no Botafogo em 1947, aos 17 anos de idade, e lá jogou até 1955. Formou-se em Direito em 1957 e tornou-se advogado. Faleceu no Rio de Janeiro em 2018, aos 88 anos de idade. Gerson dos Santos era mineiro de Belo Horizonte. Em 1945 transferiu-se do Cruzeiro para o Botafogo, onde jogou até 1956. Em 1957 iniciou a carreira de treinador. Faleceu em Belo Horizonte no dia 5 de junho de 2002, aos 79 anos de idade. Nilton Santos nasceu no Rio de Janeiro e foi um dos maiores jogadores de futebol do Brasil. Era chamado de a enciclopédia do futebol. O Botafogo foi o único clube em sua carreira, onde jogou de 1948 a 1964. Pela seleção brasileira, foi convocado para as Copas de 1950, 54, 58 e 62, tendo sido bicampeão nessas duas últimas. Faleceu no Rio de Janeiro no dia 27 de novembro de 2013, aos 88 anos de idade. No América também houve um trio final um pouco variado. No gol jogaram Osni e Pompeia, e na zaga se revezavam Rubens, Edson, Joel, Osmar e outros. Mas então nós vamos representar o trio final do América por esse que aí está: Pompeia, Rubens e Edson. José Valentino da Silva, o Pompeia, era mineiro de Itajubá. Jogou no América de 1954 a 1965. Foi um goleiro elástico e de incrível impulsão por seus voos espetaculares e defesas empolgantes. Teve um final de vida triste no Rio de Janeiro, em 18 de maio de 1996, aos 62 anos de idade. Aqui no canal há este vídeo sobre ele chamado Pompeia, o goleiro voador, que conta toda a sua história. É um dos vídeos mais acessados do canal. Recomendo uma olhada. Rubens Aleixo foi zagueiro direito do América do Rio e do Bangu durante os anos 50. No início dos anos 50 chegou a ser convocado para a seleção brasileira, mas não chegou a fazer nenhuma partida. Faleceu em Minas Gerais, na cidade de Soledade de Minas, no dia 22 de março de 2005. Edson Campos Martins jogou na zaga do América na boa fase do time rubro na década de 50. Teve também algumas atuações pela seleção brasileira. Faleceu no dia 12 de agosto de 1991, aos 61 anos de idade. No trio final do Palmeiras aconteceram algumas variações na zaga direita, onde entraram também Rubens, Salvador, Mirim e outros. Fábio e Juvenal se mantiveram um pouco mais constantes. Vamos então considerar o trio final do Palmeiras: Fábio, Sarno e Juvenal. Fábio Cripa era paulistano, nascido em 1928. Jogou no Palmeiras de 1950 a 1956. Era o goleiro do Palmeiras na final da Copa Rio de 1951 contra o Juventus da Itália, quando o Palmeiras se sagrou campeão. Faleceu em São Paulo no dia 23 de janeiro de 2011, aos 82 anos de idade. Francisco José Sarno Matarazzo nasceu em Niterói. Jogou no Palmeiras entre 1949 e 1954 e conquistou títulos importantes como a Copa Rio de 1951. Com a camisa palmeirense foram 148 jogos e 4 gols marcados. Faleceu em São Paulo no dia 17 de janeiro de 2010, aos 85 anos de idade. Juvenal Amazo Amarillo era gaúcho de Santa Vitória do Palmar. Jogou no Palmeiras de 1951 a 1954, vindo do Flamengo. Era o zagueiro da nossa seleção na Copa de 50, no fatídico jogo que entrou para a história, quando perdemos o Mundial para o Uruguai por 2-1 em pleno Maracanã. Faleceu na Bahia no dia 30 de outubro de 2009, aos 86 anos de idade. No Corinthians, com certeza, o trio final que os antigos torcedores não esquecem foi formado por Gilmar,
Homero e Olavo. Não poderia ser outro que não o trio final mais representativo da campanha que levou o Timão ao título do quarto centenário de 1954. Gilmar dos Santos Neves era paulista de Santos. Bicampeão mundial pela seleção brasileira, Gilmar sempre foi considerado o maior goleiro brasileiro e um dos maiores de toda a história. Foi votado como um dos 20 maiores goleiros do século XX pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. É o único de sua posição a vencer mais de uma Copa do Mundo. Jogou no Corinthians de 1951 a 1961. Faleceu em São Paulo aos 83 anos no dia 25 de agosto de 2013. Homero Opp era paulistano, jogou no Corinthians de 1951 a 1958. Faleceu aos 74 anos de idade em São Paulo no dia 18 de dezembro de 2002. Olavo Martins de Oliveira era paulista de Santos. Jogou no Corinthians de 1952 a 1961, vindo da Portuguesa Santista. Faleceu aos 76 anos no dia 12 de março de 2004 em Santos. Poi, Savério e Mauro foi um dos trios finais do São Paulo da época. José Poi era argentino de Rosário. Defendeu o gol do São Paulo de 1948 a 1962, quando encerrou a carreira para ser treinador. Faleceu aos 69 anos de idade em São Paulo, no dia 8 de fevereiro de 1996. Savério Romano era paulistano, começou nos Aspirantes do São Paulo, tendo permanecido no clube de 1946 a 1952. Formou um trio final do São Paulo com os goleiros Mário ou Poi e o zagueiro Mauro Ramos de Oliveira. Foi titular por 4 anos na equipe tricolor, tendo atuado em 218 jogos. Mauro Ramos de Oliveira era mineiro de Poços de Caldas. Jogou no São Paulo de 1948 a 1960. Fez parte da seleção brasileira nas Copas de 54, 58 e 62, tendo sido o titular nesta última quando o Brasil se tornou bicampeão mundial no Chile. Faleceu em Poços de Caldas aos 72 anos de idade, no dia 18 de setembro de 2002. O Santos foi outro clube com algumas variações no trio final. Mas o goleiro Manga, por exemplo, teve várias participações, além do goleiro Barbosinha. Na zaga direita, Elvio foi o mais constante e na esquerda variava mais. Além do Feijó, Expedito, Sarno, Dinho, Charré foram alguns dos que também ocuparam a posição na época do 2-3-5. Escolhemos então, para representar o trio final do Santos, este que aí está: Barbosinha, Elvio e Feijó. O carioca Reginaldo da Costa recebeu o apelido de Barbosinha por sua semelhança com o goleiro Barbosa do Vasco da Gama. Jogou no Santos de 1953 a 1957, perfazendo 76 jogos. Deteve durante 51 anos o recorde brasileiro de jogos sem ser vazado, somente superado por Fábio Costa em 2006. Barbosinha faleceu em Praia Grande, no litoral paulista, no dia 21 de outubro de 1989, aos 59 anos de idade. Elvio Peçanha Moreira nasceu em Campos, no estado do Rio de Janeiro. Jogou no Santos de 1949 a 1959. Em 1955, chegou a atuar pela seleção brasileira. Em 1960, foi para o Jabaquara, também de Santos, onde encerrou a carreira neste mesmo ano. Faleceu em sua cidade natal, Campos, no dia 24 de maio de 1984, aos 60 anos de idade. Nelson Vaz Feijó era natural de Santos, onde nasceu em 1928. Jogou no Santos de 1953 a 1951, num total de 242 partidas. Faleceu em Santos no dia 22 de abril de 2010. Um trio final que representaria bem o Atlético Mineiro na época do 2-3-5 foi formado por Simval, Afonso e Osvaldo. Simval Melo Martins era de Pará de Minas, em Minas Gerais, onde nasceu em 1924.
Jogou no Galo de 1951 a 1957, totalizando 188 jogos. Faleceu aos 76 anos de idade em Pará de Minas, no dia 9 de março de 2000. Afonso Silva chegou ao Atlético em 1945 e lá jogou até 1958. Fez parte daquela gloriosa excursão à Europa em 1950 que deu ao Galo a alcunha de campeão do gelo. Faleceu no dia 26 de junho de 2004 em Vespasiano, Minas Gerais. Oswaldo Pereira de Carvalho era natural de Vespasiano, Minas Gerais, onde nasceu em 1928. Jogou no Galo de 1950 a 1957, quase no mesmo período do seu companheiro de zaga Afonso. Fez pelo Galo 269 partidas, sendo também um dos campeões do gelo. Faleceu prematuramente aos 33 anos de idade em Belo Horizonte, no dia 9 de julho de 1961. E assim, meus amigos, chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal Memória Esportiva com Marcos Arantes. Aqueles que ainda não se inscreveram, o botãozinho ainda está ali. Cliquem nele, vai aparecer o sininho, cliquem no sininho para receber notificações dos próximos vídeos e não se esqueçam daquele like. E eu os convido também a continuarem assistindo os vídeos do canal, através desses dois links que estão aparecendo aqui ou vão aparecer. E depois vocês podem também visitarem o conteúdo do canal, para que vocês possam conhecer todos os vídeos já publicados aqui até o presente momento. Forte abraço a todos, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.